Os números não batem, Sandra. Nunca bateram. Meu nome é Joe. Tenho 31 anos e trabalho no setor financeiro há tempo suficiente para saber quando algo está errado com as contas. Nos últimos 18 meses, estive responsável pelas revisões de conformidade da Cawthorne Financial, a empresa de investimentos que o pai da minha esposa, Sandra, Harold, construiu do zero em Norfolk, Virgínia. O que começou como discrepâncias ocasionais se tornou um padrão que eu não podia mais ignorar. Sandra sempre fora queridinha. Harold a tratava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo, especialmente depois que ela entrou para a empresa 3 anos atrás para gerenciar as contas dos clientes. Ela tem o dom, ele dizia sempre que alguém elogiava sua atuação. Mulher de negócios nata, assim como o pai dela. Mas eu vim analisando os extratos que ela preparava para os clientes, comparando-os com os saldos reais das carteiras, e a matemática não batia. Valores pequenos no início, algumas centenas aqui, 1000 ali. Contas de aposentadoria que mostravam crescimento constante no papel, mas cujos saldos reais não correspondiam. Quando eu comentava isso com a Sandra, ela dava risada e dizia: "Você está pensando demais, Joe. O sistema de contabilidade do papai é antiquado. Às vezes, as transferências demoram para serem processadas." Ela me dava um beijo na bochecha e mudava de assunto, mas seus olhos ficavam frios por um instante. A pior parte era ver o Harold radiante de orgulho cada vez que Sandra apresentava seus relatórios trimestrais. "Vejam esses retornos", ele dizia aos outros consultores. "Os clientes da Sandra estão superando o mercado em 12%. Mas eu sabia que esses clientes não estavam vendo esses retornos. Suas contas reais estavam perdendo dinheiro, enquanto os gastos pessoais de Sandra triplicaram. No mês passado, comecei a documentar tudo: capturas de tela de discrepâncias, cópias de declarações falsas, registros de transferências inexistentes. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo paranoico, que tinha que haver uma explicação. Mas quando vi o extrato da conta de Mildred Peterson mostrando um saldo de $87.000, quando na verdade a conta tinha $62.000, soube que não podia mais fingir. Mildred tinha 74 anos. Aquele dinheiro era para cobrir suas despesas médicas. A pasta estava na gaveta da minha escrivaninha como uma arma carregada. Todos os dias eu chegava em casa, dava um beijo de boas-vindas na Sandra e a observava rir de alguma coisa na televisão enquanto eu me perguntava se ela estava roubando famílias que confiaram suas economias de uma vida inteira ao pai dela. Ela tinha ganhado um carro novo no mês passado, um BMW. Ela disse que era um bônus da empresa. Harold ficou muito orgulhoso. Trabalhando até tarde de novo, perguntou Sandra da porta da cozinha. Ela usava a pulseira de diamantes que comprará para si mesma no aniversário de casamento, $2.400. Mais um bônus. Fechei meu laptop e olhei para ela. Minha esposa, a mulher que amei por 6 anos, casada por 3, a mulher que talvez estivesse destruindo vidas enquanto seu pai celebrava seu sucesso. Algo estava prestes a se romper. Eu podia sentir. Conheci Sandra em uma cafeteria perto da universidade onde eu estava terminando minha graduação em finanças. Ela era linda, confiante e tinha esse jeito de fazer tudo parecer possível. O pai dela tinha acabado de fundar a Cawthorne Financial, e ela falava sobre como eles iriam ajudar famílias em Norfolk a construir um patrimônio sólido. Não como aquelas grandes empresas de Richmond, ela dizia. Nós vamos saber o nome dos nossos clientes, o nome dos filhos deles, os sonhos deles. No início, Harold estava cético em relação a mim. Eu vinha de uma família operária de Newport News. Meu pai consertava barcos no estaleiro. Minha mãe limpava casas. Mas Sandra o convenceu de que eu era boa com números. E depois que me formei, ele me ofereceu um cargo na área de conformidade e auditoria. "Mantenham-nos honestos", disse ele, rindo. "Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros neste negócio." Nos 2 primeiros anos, tudo parecia perfeito. Sandra era apaixonada por ajudar os clientes, muitas vezes ficando até tarde para revisar portfólios ou atendendo ligações nos fins de semana quando os aposentados tinham dúvidas sobre suas contas. Harold ficava radiante ao ver sua dedicação. "Ela entende", ele me dizia.
Este negócio é baseado em confiança. As pessoas lhe entregam o futuro delas, e é melhor você tratar isso como algo sagrado. Mas algo mudou depois da promoção de Sandra para gerente sênior de contas. As noites em claro continuaram, mas as ligações para clientes cessaram. Ela chegava em casa exausta, alegando que estava reestruturando portfólios ou pesquisando novas oportunidades de investimento. Quando eu perguntava sobre clientes específicos, ela ficava vaga. Você sabe que não posso discutir informações confidenciais de clientes, Joe. O primeiro sinal de alerta foi pequeno. Margaret Williams, uma viúva cujo marido havia sido o primeiro cliente de Harold, ligou para o escritório perguntando por que seu extrato mensal mostrava um saldo diferente do que ela havia calculado. Sandra atendeu a ligação, explicando que se tratava de um atraso no sistema, mas eu mesmo havia verificado a conta de Margaret. O dinheiro que Sandra alegava estar lá simplesmente não existia. Comecei a prestar mais atenção. O guarda-roupa de Sandra melhorou drasticamente, bolsas de grife, joias caras, visitas frequentes ao spa. Quando eu perguntava sobre os gastos, ela me lembrava dos seus bônus de desempenho. Harold de fato havia implementado uma estrutura de bônus, mas o valor que Sandra gastava excedia em muito o que esses bônus deveriam cobrir. O ponto de ruptura aconteceu quando a ouvi ao telefone com alguém chamado Derek, falando sobre a transferência dos fundos de Richmond e garantindo que o rastro permanecesse limpo. Quando perguntei sobre Derek mais tarde, ela alegou que ele era um consultor de conformidade que Harold havia contratado, mas Harold nunca mencionou nenhum consultor. E quando mencionei casualmente o nome de Derek durante o almoço com meu sogro, ele pareceu confuso. Derek quem? Perguntou Harold. Sandra não mencionou trabalhar com nenhum consultor externo. Naquela noite, comecei a analisar o arquivo. Cada discrepância, cada transação suspeita, cada mentira que não fazia sentido. Eu dizia a mim mesma que estava protegendo o negócio que Harold havia construído, protegendo as famílias que confiaram a nós suas economias para a aposentadoria. Eu só não sabia ainda a extensão da traição de Sandra. O momento em que tudo se concretizou foi em 15 de dezembro, exatamente 9 dias antes da véspera de Natal. Estava revisando os relatórios de fim de ano quando notei algo que me deixou arrepiado. Thomas e Ruth Bailey, ambos com 81 anos, haviam confiado a Keltorne Financial todas as suas economias, totalizando $137 mil. De acordo com os extratos de Sandra, a conta deles havia crescido para $153 mil. Mas, ao acessar a conta, o saldo era de $89 mil, $64 mil a menos no fundo de aposentadoria de um casal de idosos. Fiquei no meu escritório até bem depois da meia-noite, analisando todas as contas que Sandra administrava. O padrão era sistemático, metódico. Ela vinha desviando dinheiro de aposentados e encobrindo o crime com extratos falsificados. As vítimas eram sempre clientes mais velhos, pessoas que raramente consultavam suas contas online e confiavam nos extratos trimestrais em papel que Sandra preparava pessoalmente. O total roubado de 11 famílias diferentes chegou a $218 mil. Dirigi para casa em silêncio, com as mãos tremendo no volante. Quando entrei em casa, Sandra estava na sala embrulhando presentes de Natal, cantarolando baixinho. Ela olhou para cima e sorriu, aquela expressão calorosa e amorosa que antes fazia meu coração palpitar. Agora me dava náuseas. Você chegou tarde em casa, disse ela, amarrando uma fita em volta de uma caixa. Comprei aquele cachecol que sua irmã queria. Eu a observei terminar de embrulhar o presente, observei-a colocá-lo cuidadosamente debaixo da nossa árvore, ao lado de todos os outros presentes que ela havia comprado com dinheiro roubado. O BMW na nossa garagem, a pulseira de diamantes no pulso dela, as férias no México que ela havia planejado para janeiro, tudo pago com dinheiro que pertencia a pessoas como Thomas e Ruth Bailey, que provavelmente não teriam dinheiro para aquecer a casa neste inverno por causa do que Sandra havia feito. Como foi o trabalho? Perguntou ela, sem desviar o olhar do embrulho que estava fazendo. Tudo bem, eu disse. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. A mulher que eu amava, a mulher com quem me casei, a mulher em quem Harold confiava seus negócios e seu legado, era uma ladra.
Ela estava roubando das pessoas mais vulneráveis da nossa comunidade enquanto o pai dela elogiava seu desempenho e planejava deixar a empresa para ela. Subi as escadas e abri meu laptop. Nas 3 horas seguintes, compilei tudo em um único arquivo devastador: capturas de tela dos saldos reais das contas, cópias dos extratos falsos que Sandra havia criado, um detalhamento completo mostrando exatamente quanto dinheiro havia sido roubado de cada família. Salvei tudo em um pendrive e o nomeei simplesmente como A Verdade sobre Sandra. Não consegui dormir naquela noite. Deitei ao lado da minha esposa, ouvindo sua respiração, sabendo que em 9 dias teria que decidir se destruiria a vida dela ou se a deixaria destruir a vida de 11 famílias inocentes. A decisão, como se viu, seria tomada por mim. Em 22 de dezembro, decidi dar a Sandra uma última chance. Talvez houvesse alguma explicação que eu não tivesse percebido. Talvez o dinheiro desaparecido estivesse investido em alguma estratégia que eu não entendia. Eu precisava acreditar que minha esposa não era capaz do que as evidências claramente demonstravam. Sandra, eu disse durante o café da manhã. Estive revisando algumas contas de clientes e notei algumas discrepâncias. Ela parou com a xícara de café a meio caminho dos lábios. Que tipo de discrepâncias? Os saldos das contas não correspondem aos extratos. Há diferenças bastante significativas. Mantive meu tom de voz neutro e profissional. Acho que devemos contar ao seu pai para que possamos descobrir o que está acontecendo. A mudança em sua expressão foi instantânea. O calor desapareceu, substituído por algo frio e calculista. Joe, você precisa ter muito cuidado ao fazer acusações. Não estou fazendo acusações. Estou identificando problemas que precisam ser resolvidos. Você está mesmo? Ela pousou a xícara de café e recostou-se na cadeira. Por que parece que você está questionando meu trabalho, os negócios do meu pai, os negócios que pagam esta casa, seu carro, tudo o que temos? Senti como se tivesse levado um tapa. Sandra, estou tentando proteger a empresa. Não há problemas, disse ela secamente. O problema é que um marido aparentemente andou a mexer em ficheiros confidenciais de clientes sem autorização. Sabe o que o Harold pensaria disso? A ameaça era clara. Ela ia me transformar no problema, fazer parecer que eu era quem estava agindo de forma inadequada. Tenho autorização para analisar esses arquivos. É literalmente meu trabalho. Seu trabalho é supervisionar a conformidade, não investigar gerentes de contas seniores. Ela se levantou, alisando a saia. Talvez você devesse se concentrar em suas próprias responsabilidades em vez de tentar minar as minhas. Naquela tarde, Harold me chamou ao seu escritório. Sandra já estava lá, sentada na cadeira em frente à sua mesa, com as mãos cruzadas e os olhos vermelhos, como se tivesse estado chorando. Joe, disse Harold, com a voz carregada de decepção. Sandra me contou que você tem feito algumas alegações preocupantes sobre a gestão de clientes dela. Olhei para Sandra, que estava encarando as próprias mãos. Ela tinha chegado até ele primeiro e contado a história do jeito dela. Harold, identifiquei algumas discrepâncias sérias nos saldos das contas dos clientes que precisam de atenção imediata. Que tipo de discrepâncias? Extratos que não correspondem aos valores reais da conta. Em alguns casos, quantias significativas de dinheiro parecem estar desaparecidas. O rosto de Harold escureceu. Essa é uma acusação muito séria, Joe. Você tem absoluta certeza do que está dizendo? Eu tenho a documentação. Documentação que você obteve acessando arquivos confidenciais de clientes sem a devida autorização. Sandra interrompeu. Joe anda conduzindo algum tipo de investigação não autorizada sobre o meu trabalho. Isso é verdade? Perguntou Harold. Senti a armadilha se fechando ao meu redor. Eu estava revisando contas como parte das minhas responsabilidades de conformidade. Especificamente as contas da Sandra, disse Harold. Por que você atacaria o trabalho da sua esposa? A pergunta pairava no ar. Como eu poderia explicar que comecei a investigar porque notei que os gastos da minha esposa não correspondiam à sua renda declarada? Como eu poderia dizer a Harold que sua filha era ladra sem parecer um marido ciumento tentando sabotar a carreira da esposa?
Eu reviso o trabalho de todos os gerentes de contas, eu disse, sem muita convicção. Harold suspirou e esfregou a testa. Joe, vou precisar que você tire um tempo de folga durante as festas de fim de ano. Conversaremos sobre isso depois do ano novo, quando todos tiverem tido a chance de se acalmar. Harold, por favor, dê uma olhada na documentação que eu compilei. Não quero ver nenhum documento que você tenha obtido por meio de acesso não autorizado, disse ele firmemente. Sandra, quero que você faça uma revisão completa das contas dos seus clientes. Certifique-se de que tudo esteja devidamente documentado e em conformidade com os padrões. Sandra assentiu solenemente. Claro, pai. Vou deixar tudo organizado até o Joe voltar do intervalo. Saí daquele escritório sabendo que Sandra tinha vencido a primeira rodada. Ela se colocou como vítima de um marido excessivamente zeloso, e Harold acreditou piamente. Pior ainda, agora ela tinha sido avisada com antecedência e tinha tempo para encobrir seus rastros. Naquela noite, Sandra estava surpreendentemente carinhosa. Ela preparou meu jantar favorito, abriu uma garrafa de vinho e conversou sobre como poderíamos usar minhas férias para nos reconectarmos como casal. Talvez isso seja uma bênção disfarçada, disse ela, aconchegando-se ao meu lado no sofá. Podemos passar a véspera de Natal com a minha família e aproveitar bastante as festas de fim de ano. Assenti com a cabeça e sorri, mas por dentro eu estava calculando. Sandra achava que tinha neutralizado a ameaça. Harold achava que tinha resolvido um problema de pessoal. Nenhum dos dois sabia que eu ainda tinha o pendrive escondido na minha gaveta em casa com cópias de tudo que eu havia descoberto. Eles pensaram que tinham vencido. Não faziam ideia de que o jogo estava apenas começando. Na manhã da véspera de Natal, enquanto Sandra estava no salão se arrumando para a celebração em família, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Derek Morrison, o homem com quem eu tinha ouvido Sandra conversando ao telefone semanas antes. Só que Derek não era consultor de conformidade. Ele era um investigador particular contratado pela seguradora da Keltorne Financial para investigar irregularidades nas contas dos clientes. Sr. Williams, disse Derek, entendo que o senhor tem conduzido sua própria investigação sobre discrepâncias nas contas da Keltorne Financial. Meu coração disparou. Como você sabia disso? Porque seu sogro me contratou há 3 meses, após receber reclamações de 2 clientes sobre inconsistências em seus extratos. Venho reunindo provas e acredito que sua esposa esteja no centro de um esquema significativo de desfalque. A sala parecia girar. Harold te contratou? Mas quando mencionei seu nome, ele agiu como se nunca tivesse ouvido falar de você. Ele não queria alarmar ninguém, especialmente a Sandra, até termos provas conclusivas. Infelizmente, a investigação de vocês na semana passada a assustou. Ela tem trabalhado incansavelmente para encobrir seus rastros, transferindo dinheiro entre contas e alterando registros digitais. Então você fica sabendo dos fundos desaparecidos. Eu sei de algo mais do que fundos desaparecidos, disse Derek, com um tom sombrio. Sandra não está apenas roubando dinheiro de clientes. Ela está administrando um sofisticado esquema Ponzi, usando depósitos de novos clientes para cobrir saques de contas que ela já saqueou. O valor total desaparecido está se aproximando de $400 mil. 400 mil. Minhas pernas fraquejaram. Quantas famílias? 18 contas de clientes foram comprometidas, a maioria delas de aposentados que confiaram suas economias de uma vida inteira a Harold. A dimensão da traição de Sandra me atingiu como um soco no estômago. Não se tratava apenas de roubo. Ela vinha destruindo sistematicamente a segurança financeira de idosos que trabalharam a vida inteira para construir modestas reservas para a aposentadoria. Pessoas como Margaret Williams, cujo marido foi o primeiro cliente de Harold. Pessoas como Thomas e Ruth Bailey, que provavelmente nem imaginavam que seu dinheiro havia sumido. A mais, continuou Derek. Temos provas de que Sandra tem colaborado com alguém no Richmond Trust Bank para facilitar as transferências. Isto não é apenas desfalque. É uma fraude financeira organizada que abrange várias instituições. O que Harold sabe? Tudo. Nós o informamos ontem de manhã. Ele está arrasado, Joe.
Ele construiu esse negócio para ajudar famílias, e a própria filha o tem usado para destruí-las. Afundei numa cadeira. E agora, o que acontece? Estamos em contato com investigadores federais. Sandra será presa nas próximas 48 horas. As acusações incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e abuso contra idosos. Ela pode pegar de 15 a 20 anos de prisão federal. Depois que Derek desligou o telefone, fiquei sentado em minha casa vazia tentando processar tudo. A mulher com quem me casei, a mulher que amei, não era apenas uma ladra. Ela era uma predadora que vinha sistematicamente visando idosos vulneráveis enquanto seu pai comemorava seu sucesso. Cada bônus que Harold lhe dera, cada elogio que ele lhe fizera pelo seu desempenho, tudo se baseava na sua capacidade de roubar dos clientes que eles deveriam proteger. Naquela noite, pensei no jantar de Natal. A família de Sandra se reuniria em volta da árvore para celebrar mais um ano de sucesso para a Keltorne Financial. Harold provavelmente brindaria ao desempenho de Sandra, falando de como estava orgulhoso por ela ter assumido os negócios. Sua mãe se entusiasmaria com o sucesso de Sandra, seu carro novo, suas roupas de grife. Eles não faziam ideia de que sua filha predileta havia passado os últimos 2 anos destruindo tudo que Harold havia construído. Fui até minha mesa e peguei o pendrive que havia preparado. Todas as provas que eu havia reunido estavam lá, mas agora pareciam insuficientes em comparação com o que Derek e os investigadores federais haviam descoberto. Mesmo assim, eram as minhas provas, a minha descoberta, a minha chance de garantir que as vítimas de Sandra tivessem justiça. Eu tinha 6 horas até o jantar da véspera de Natal, 6 horas para decidir o que fazer com a verdade. A decisão, como se viu, foi fácil. Passei a tarde fazendo cópias de tudo, vários pendrives, documentos impressos, resumos detalhados de cada conta comprometida. Se Derek e os investigadores federais já tinham o caso deles, eu queria garantir que a família de Harold e Sandra entendesse exatamente o que estava acontecendo bem debaixo dos seus narizes. Às 16 horas, Sandra voltou do salão com o cabelo perfeitamente arrumado e o humor alegre. "Você está bonito", disse ela, dando-me um beijo na bochecha enquanto eu ajeitava a gravata. "Pronto para comemorar com a minha família?" "Pronto", eu disse, guardando o pendrive no bolso do meu casaco. A viagem até a casa de Harold foi surreal. Sandra tagarelava sobre o novo emprego da prima Ashley, os planos da mãe para o ano novo e a empolgação com o bônus que Harold planejava anunciar no jantar. "Ele tem dado a entender que há algo especial", disse ela, apertando minha mão. "Acho que ele pode estar pronto para me tornar sócia em tempo integral." A casa de Harold e Patrícia estava decorada para o Natal como algo saído de uma revista, luzes brancas, guirlandas elegantes, uma árvore de 3,6 metros na sala de estar repleta de enfeites e presentes perfeitamente embrulhados. A família extensa de Sandra já estava lá, seu tio Vincent e sua tia Rebecca, seus primos Ashley e Tyler com seus filhos, sua avó Eleanor em sua poltrona favorita perto da lareira. "Aí está a nossa estrela", exclamou Harold quando entramos, envolvendo Sandra num abraço apertado. "Vem cá, querida. Quero contar a todos sobre o seu ano incrível." Observei Sandra radiante sob os elogios do pai, vi aceitar os parabéns de parentes que não faziam ideia de que estavam celebrando uma criminosa. Sua prima Ashley perguntou sobre o novo BMW. Sua tia Rebecca elogiou a pulseira de diamantes de Sandra. Sua avó Eleanor comentou o quanto o avô de Sandra teria se orgulhado de vê-la alcançar o sucesso. O jantar foi uma tortura. Harold ergueu sua taça de vinho e fez um discurso sobre o desempenho excepcional de Sandra e seu futuro brilhante à frente da Keltorne Financial. Ele falou sobre a confiança que os clientes depositavam em sua família, a responsabilidade que sentiam em proteger as economias de uma vida inteira, o legado que ele tinha orgulho de deixar para sua filha. Sandra chorou de alegria. A família aplaudiu. Tive vontade de vomitar. Depois do jantar, nos reunimos em volta da árvore para a troca de presentes. Sandra distribuiu os presentes que havia comprado com o dinheiro roubado para as pessoas que amavam e confiavam nela. Eu vi Harold abrir um relógio caro que ela lhe dera e o vi se emocionar ao agradecê-la por sua gentileza. Por fim, Patrícia sugeriu que abríssemos um presente cada um antes de esperarmos até a manhã de Natal para abrir o resto.
A família riu e vasculhou a pilha, escolhendo presentes aleatoriamente. Foi então que Sandra estendeu a mão debaixo da árvore e tirou o envelope que eu havia colocado ali antes. "O que é isso?" perguntou ela, virando o envelope nas mãos. Estava endereçado simplesmente à família Keltorne. "Não reconheço a caligrafia", disse Patrícia, examinando o envelope. Harold deu de ombros. "Talvez alguém tenha deixado aqui e a gente não tenha percebido." Sandra rasgou o envelope. Dentro havia um único pedaço de papel com uma mensagem que eu havia digitado naquela tarde, a verdade sobre como Sandra gastou seu dinheiro de Natal. Abaixo, colado com fita adesiva no papel, estava o pendrive. "O que é isso?" perguntou Sandra, mas sua voz havia mudado. Ela estava empalidecendo. Harold pegou o jornal e leu em voz alta. A sala ficou em silêncio enquanto o significado se tornava claro. "Joe", disse Sandra em voz baixa. "O que é isso?" Levantei-me devagar. "É exatamente o que está escrito, Sandra. A verdade." Harold encarava o pendrive como se ele fosse explodir. "Que verdade?" "A verdade sobre de onde Sandra tirou o dinheiro para seu carro novo, suas joias, seus bônus." Olhei diretamente para Sandra. "A verdade sobre o que aconteceu com o fundo de aposentadoria de Thomas e Ruth Bailey." O rosto de Sandra empalideceu. Ao redor da sala, os familiares olhavam de um lado para o outro, a confusão dando lugar ao alarme. "Acho", disse eu em voz baixa, "que já está na hora de todos saberem que tipo de sucesso vocês realmente têm celebrado." Com as mãos trêmulas, Harold conectou o pendrive ao laptop. A sala de estar ficou completamente silenciosa, exceto pela música natalina que ainda tocava suavemente ao fundo. Sandra ficou paralisada no sofá, com um rosto pálido como papel, enquanto sua família se reunia atrás da cadeira de Harold para ver a tela. "Meu Deus", sussurrou Harold enquanto os arquivos carregavam. As provas eram devastadoras, páginas e mais páginas de extratos falsificados, saldos reais de contas bancárias mostrando enormes déficits, documentação detalhada de cada roubo que Sandra havia cometido nos últimos 2 anos. As mãos de Harold tremiam enquanto ele clicava nas contas dos clientes, vendo como sua filha havia roubado sistematicamente os idosos que haviam confiado tudo o que tinham à família. "Thomas e Ruth Bailey", leu Harold em voz alta, com a voz embargada. Saldo do extrato, $153 mil. Saldo real, $89 mil. Ele olhou para Sandra, que não se mexeu nem disse nada. "Sandy, o que é isso?" A mãe de Sandra, Patrícia, deu um suspiro de espanto. "São os baileis da igreja. Ruth tem câncer." A sala explodiu em alvoroço. A prima Ashley exigiu explicações. O tio Vincent perguntou se aquilo era algum tipo de brincadeira. A avó Eleanor, lendo por cima do ombro de Harold, fez um som como se tivesse levado um soco. "Você roubou de Margaret Williams", disse Eleanor, em um sussurro. "Dos Petersons? Essas pessoas enterraram seus maridos e confiaram seus futuros a nós." Harold percorreu mais relatos, cada revelação atingindo a família como mais um golpe. Sandra finalmente falou, com a voz fraca e desesperada. "Eu posso explicar. Eu posso resolver isso. O dinheiro não sumiu. É só temporário." "Cala a boca", disse Harold, as palavras saindo como vidro quebrado. "Só cala a boca, Sandra." Ele fechou o laptop e se levantou lentamente. Quando olhou para a filha, havia algo morto em seus olhos. 27 anos construí este negócio. 27 anos ajudando famílias, construindo confiança, fazendo o que é certo por pessoas que trabalharam a vida inteira pelo pouco que tinham. Sua voz estava ficando mais alta. "E você estava roubando delas, de viúvas, de aposentados, enquanto eu me gabava do seu sucesso para todos que quisessem ouvir." Sandra tentou falar, mas Harold ergueu a mão. "Saia da minha casa", disse ele em voz baixa. "Saia e não volte mais." A música de Natal ainda tocava enquanto Sandra juntava a bolsa com as mãos trêmulas. Ela olhou ao redor da sala para sua família, sua mãe chorando, seus primos olhando para ela como se fosse uma estranha, o rosto de sua avó contorcido em desgosto.
Joe, disse ela ao chegar à porta. Por favor. Balancei a cabeça negativamente. Os investigadores federais entrarão em contato. Ela saiu sem dizer mais nada. Pela janela, observei-a sentada em seu BMW por vários minutos antes de partir, o carro que ela comprará com dinheiro roubado, o último presente que se daria. Sandra foi presa 2 dias depois do Natal, na casa de sua irmã em Richmond. As acusações federais incluíam fraude eletrônica, abuso financeiro contra idosos e lavagem de dinheiro. Seu cúmplice no Richmond Trust Bank foi preso no mesmo dia. A investigação revelou a verdadeira dimensão do esquema, $423 mil roubados de 18 famílias ao longo de 26 meses. Harold encerrou as atividades da Cawthorne Financial definitivamente. Ele não suportava a ideia de continuar com um negócio que sua filha havia usado para destruir a vida das pessoas. Ele usou suas economias da aposentadoria para fazer uma restituição parcial às vítimas de Sandra, embora não fosse suficiente para cobrir tudo o que ela havia roubado. A família Bailey recebeu 60% do dinheiro de volta. Margaret Williams recebeu 73%. Não foi o suficiente para restaurar a segurança financeira delas, mas já era alguma coisa. Harold visitou pessoalmente cada família para pedir desculpas, carregando o peso dos crimes de sua filha como pedras em seu peito. Sandra se declarou culpada para evitar o julgamento e foi condenada a 18 anos de prisão federal. Em sua sentença, várias de suas vítimas falaram sobre como seus roubos as obrigaram a escolher entre remédios e comida, entre aquecer suas casas e pagar o aluguel. Ela permaneceu sentada de cabeça baixa, sem jamais olhar para as pessoas cujas vidas havia destruído. Eu me divorciei dela enquanto ela estava na cadeia do condado, aguardando a sentença. Ela assinou os papéis sem contestar. A família dela nunca mais falou comigo, o que eu entendi. Eu era uma lembrança da pior coisa que já lhes tinha acontecido. 6 meses depois, mudei-me para Charleston e consegui um emprego em uma pequena empresa especializada em proteção financeira para idosos. O salário era menor do que na Cawthorne Financial, mas cada cliente que eu ajudava a proteger de fraudes me dava a sensação de estar pagando um preço por não ter impedido Sandra antes. Às vezes me pergunto se eu poderia ter evitado tudo isso se tivesse falado antes. Mas aí me lembro de Thomas e Ruth Bailey recuperando seu dinheiro, de Margaret Williams mantendo sua casa. E sei que a única coisa que importava era garantir que a verdade viesse à tona. A lição mais difícil que aprendi foi que o amor não protege da traição. Mas a justiça, feita no momento certo, pode proteger outras pessoas daqueles que você mais amou.